Chega mais torcedor, chegando mais um corte para vocês, mais informações aqui do Palmeiras. E é isso aí, a bomba continua rolando. O Palmeiras soltou a nota ontem, ainda ontem, em questão de reunião com a CBF sobre aquele lance justamente envolvendo o Flávio Lopes e o Bruno Fux, do lance do gol que daria a vitória ao Palmeiras e que o árbitro inventou uma nova regra no futebol e ele mesmo, por conta própria, anulou o gol do Palmeiras, deixando o Palmeiras no prejuízo de 2 pontos. E a CBF reconhece que errou, que o árbitro errou, mas o prejuízo fica com o Palmeiras. Ou seja, assim, nós reconhecemos que o árbitro errou, mas você que se vire com o prejuízo. Aí eu digo a você, que adianta uma instituição reconhecer o erro e não corrigir o prejuízo para quem tomou prejuízo com o erro do seu funcionário, né? No caso, funcionário. Mas vamos para frente, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Ou seja, o Palmeiras precisa tomar prejuízo para que a instituição oriente de forma correta os seus prestadores de serviço, que no caso os árbitros não são funcionários da CBF, mas são prestadores de serviço. Então, o prejuízo fica sempre para o Palmeiras. Só se toma uma decisão, só se toma uma atitude quando o Palmeiras tem prejuízo de alguma forma. Eu acho errado, eu não concordo com isso. A CBF deveria sim corrigir o erro e dar a vitória para o Palmeiras, haja visto que a regra é clara e que a questão é, se existe uma regra e a regra é clara, não cabe interpretação. Ou você interpreta ou você segue uma regra. Porque regra é para ser seguida e não interpretada. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Vamos ver aqui a conversa aqui dos especialistas, da rapaziada aqui do G4, para quem já deixa os créditos do canal Banda Esporte, o link do canal está na descrição. E antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, comente à vontade a respeito do vídeo. Me diga aqui o que você acha. Você concorda comigo que se a instituição reconhece o erro, o prejuízo deveria ser ressarcido integralmente? Ou seja, o Palmeiras teria que ter os seus 2 pontos de volta? Ou você acha que não, tá bom, tá tudo certo, reconheceu, o importante é daqui para frente, e o que ficou para trás, quem se vire, quem ficou com prejuízo? Bom, vamos lá, vamos ver o que o Massini tem aí, juntamente com seus colegas de bancada, que a discussão foi quente, hein? Pegou fogo. Tá muito interessante a discussão, eu sei que você ficaria até o final do vídeo. Vamos lá, solta o VT. Ontem falando sobre a decisão, o que o pessoal lá da arbitragem da CBF resolveu ou analisou sobre o gol anulado do Palmeiras contra o Remo. E temos na tela: a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em reunião realizada nesta segunda-feira, 11, com a participação de representantes de outros clubes da Série A Comissão de Arbitragem da CBF reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem na anulação do gol marcado pelo zagueiro Bruno Fux nos acréscimos do segundo tempo da partida contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. O clube ressalta que, em momento algum, solicitou punições ao árbitro central e de vídeo, pois entende que todos os profissionais, incluídos os melhores, são suscetíveis a falhas, disse ele. Depois ele, num segundo momento, ele fala sobre, lembrando que o Ramon Abate-Abel foi o único árbitro punido, ninguém mais foi punido, e etc e tal. Essa é a nota do Palmeiras. Massa, o que significa isso? Antes que Massa fala, gente, nesse vídeo ainda trazemos aqui atualizações sobre o Andrés Pereira, tá? Então, você fica com a gente aqui até o final, porque depois do debate aqui da galera, da rapaziada, em relação a essa nota e a atitude da CBF, né, que vão discutir aqui, pegar fogo, vocês vão ver, ainda tem informações sobre o Andrés Pereira. Bom, significa que na visão do Palmeiras, durante essa reunião, a CBF admitiu que o árbitro errou. Ponto, acabou. Os 2 pontos perdidos não voltam mais, o gol não vai voltar atrás. Agora, eu gostaria muito que a CBF viesse a público e dissesse: nós erramos mesmo. Né? Não custa. Não custa a comissão de arbitragem que se escolhe. Jamais vão dar a cara, futebol tá? brasileiro
Vocês já perceberam como é difícil ouvir um árbitro falar, um cara de comissão? O CNM ainda era um cara que procurava falar, procurava o diálogo. Ele né? gravava um videozinho. Exato, lembra? Então acho que o Bassols, o Sintra, essa galera aí, esses caras podiam vir a público e lá usar a CBF TV e falar, olha, de fato, a reivindicação do Palmeiras é correta, nós erramos, e a comissão entende que o árbitro errou e vamos tomar essa medida daqui para frente para que isso não aconteça mais. Erramos por causa disso, disso e disso e pronto. Era simples de fazer, mas não é mais complicado. Esse foi o glorioso Klein, é isso? É o Klein. O Klein que é considerado um dos melhores árbitros do Brasil. A punição, para mim, tem que começar a pegar nos árbitros também. Tira fora da escala. Não, mas é 7, 10 pau a menos que o cara no jogo. Filho. Ele já tá escalado aí, ó, Mirassol e Bragantino. Claro, porque a comissão de arbitragem não existe o reconhecimento do erro. Essa é a nota do Palmeiras, não é a chancela da CBF e da comissão de arbitragem. Ela precisa vir da CBF. Para a comissão de arbitragem, matéria do Mauro César Pereira, e foi um lance interpretativo. A comissão de arbitragem entende que, no caso, poderia ter sido dado o gol, sim, mas é um lance de difícil interpretação e não condenou o árbitro isso. O árbitro não está... Não vejo nenhuma dificuldade em interpretar. Ou seja, você viu o que a regra diz. Não tem o que interpretar. O jogador não estava com a mão na bola, a bola foi cabeceada no braço do jogador e você não vê ele direcionar o braço à bola, meu amigo. O jogador do Remo cabeceou a bola, a bola pegou no braço do Flaco, que ele estava de costa para o Fux, eu acredito que ele nem estava vendo que o Fux estava ali. Você não vê ele direcionar o braço à bola. Ele subiu para disputar a bola também. Agora vamos ter que arrancar os braços dos jogadores do Palmeiras para quando entrar em campo, né? Quando entrou em campo, deixa o braço lá fora. Não pode entrar em campo quando o braço não. Aí vai cobrar um lateral. Pronto, corre lá, pega o braço, bota de volta. Aí cobra o lateral, volta, devolve o braço e entra no campo. Só se for assim, fazer de boneco. Nem advertido. E o árbitro está escalado. A comissão de arbitragem entendeu que deveria ter sido validado. Era um lance interpretativo. E a turma toda, os 25 caras que estão lá trabalhando no jogo, o Klein, o Couto, achou que não. Eles são visões diferentes do caso. Porque, de fato, é um lance interpretativo de difícil definição. Porque, de novo, a questão... Então, mas se é um lance interpretativo, o Palmeiras está mentindo na nota. Aí nós estamos loucos. Mas eu acho que... Entendeu? Eu acho que essa é a... porque se é um lance interpretativo... Vamos lá, vamos pensar. Se é um lance interpretativo, beleza? Se partindo desse princípio, o Klein não errou. Aí o Palmeiras vai à reunião e diz claramente na nota, e eu não tenho nenhum motivo para desconfiar disso, que a CBF, Comissão de Arbitragem, disse a ele, Palmeiras, que errou. Então, por precaução, nosso GC deveria ter vírgula, diz Palmeiras, certo? Seria, porque é isso, o Palmeiras está dizendo. Então, o Palmeiras está dizendo. É claro que a CBF tem que falar. É isso que eu estou pedindo. Agora, o que está claro, a gente tem falado isso desde o começo do ano. O Palmeiras está atuando de forma diferente em relação à sua comunicação oficial. As redes sociais do Palmeiras ontem amanheceram fazendo o dossiê da mão na bola, inclusive colocando a questão do Klein naquele jogo do Neymar, lá do Santos. Fez lá, e de uma forma, eu acho, para a edição tal, interessante, diferente. Deve ter, de fato, incrementado esse departamento. São as redes oficiais do Palmeiras. Elas não atuavam assim. E à noite ela publicou essa nota, dando conta de que a CBF admitiu o erro. A CBF, até agora, oficialmente, não admitiu erro algum e não puniu o árbitro. O árbitro está escalado. Ela deveria falar. E quando o Palmeiras remete a questão... Por que o Palmeiras remete a questão do Ramon Abate-Abel? Que ficou, é o que o Marcinho vem falando, para o Palmeiras, a questão do Ramon Abate-Abel, ela mudou o tratamento em relação ao Palmeiras em 2025. Em 2026, o Palmeiras, nós vamos atuar de uma forma diferente. Isso é o fato. Nós vamos atuar de uma forma diferente. O Anderson Barros vai chiar em todas as vezes que a gente se considerar prejudicado e as nossas redes sociais serão ativas. Isso. Agora, de novo, é a nossa era, né, das falsas simetrias e alhos com bugalhos. Aí, no caso, porque quem vai chiar é o Anderson Barros. Daqui a pouco vão arrumar uma punição para o Anderson Barros, hein?
Se o Anderson Barros, toda vez que o Palmeiras for prejudicado, o Anderson Barros for a público e dar a sua coletiva, falar, vão arrumar um jeito de punir também o Anderson Barros. Não vão deixar mais o Anderson Barros falar não, hein? Não é a mesma situação do Ramon Abate Abel, porque o Ramon Abate Abel existiu, de fato, não um afastamento dele para o STJD, que foi a posteriori, como diria o outro. Imediatamente ele foi retirado das escalas. Agora existe uma interpretação diferente da regra. Exato. Quem é que banca isso? Se a CBF está dizendo que errou, vai acontecer o que daqui para frente? É isso que tem que vir a público, a CBF explicar. Eu acho que era uma oportunidade. É claro. Era uma oportunidade de dizer. Mas isso o Palmeiras não controla. Não, eu não estou falando do o Palmeiras está dizendo... Ele fez a parte dele. Claro, o Palmeiras está dizendo então, que oficialmente satisfação para a CBF... Dele, Palmeiras. A CBF... Tá certo. Só que... Não está errado. Não está errado. Só que o teor da nota... É claro que o Palmeiras não está errado. Tiraram 2 pontos na última bola, num erro absurdo daquele, o Palmeiras está certo. Tudo bem. Agora, a validação disso só serve para o desenvolvimento do futebol brasileiro se a comissão de arbitragem vier a público e dizer... Erramos, não vamos agir mais assim. Mas ela não pode fazer isso, certo? Agiremos de outra forma. Por que não? Porque... E o erro também está aí. Sempre para ver o desenvolvimento do futebol brasileiro, Palmeiras tem que tomar algum tipo de prejuízo, só se resolve, só se anda o desenvolvimento do futebol brasileiro com prejuízo em cima do prejuízo do Palmeiras, também está errado. Então, se o Palmeiras realmente está certo, era para voltar os pontos do Palmeiras, era para adicionar os pontos ao Palmeiras. Se ela fizer, se a comissão de arbitragem, a CBF, se ela quer falar assim, pessoal, foi um erro, hein? Errou. Como foi na história do Ramon Abate Abel, erramos, vai se transformar num novo Ramon Abate Abel. Ela entende que não, que era uma interpretação. Então ela errou como? Não, a comissão, é o lance interpretativo, a comissão entendeu que o gol deveria ter sido legal, mas a turma lá dentro, lá, o Klein e o Arnaldo também acham que não, que foi mão na bola. Existe uma grande distinção entre o tal do erro crasso de um... Agora, poderia aproveitar, concordo com o Massini, a oportunidade e esclarecer o que está valendo para a bola isso, na mão, como é que a gente vai saber agora? Isso sim. Essa seria uma Agora, uma boa ao esclarecer, eles vão dizer claramente agora, se erraram ou não. Porque se o Rodrigo Sintra vier a público e falar assim, olha, a FIFA, a International Board recomenda que quando bate na mão de um companheiro involuntariamente, sem que ele dê o passe ao outro companheiro que faça o gol, o lance deve ser validado. Eu entendo a posição do Arnaldo, que ele acha que houve intenção do Flaco Lopes de dar o passe com a mão. Não de dar o passe, mas de disputar a bola com a mão. Não, para mim isso não acontece. Mas pega o braço do Flaco e põe para baixo. Exatamente. É ele que pega o braço. Então, assim, essa é a sua interpretação. Não, o lance mostra isso, tem imagens que mostram isso, mas tudo bem. Não, é interpretação, gente. Não, isso aí não é interpretação. Você vê a jogada. Será que está enxergando o jogo, os replay acontecer, que o Flaco não faz movimento do braço em direção à bola? A bola simplesmente vai no braço dele e ele está com um movimento natural de disputa da bola, que ele subiu, ele pulou. Então não tem como pular com os braços grudados. Os jogadores do Palmeiras vão ter que entrar em campo agora com os braços amarrados junto ao corpo para evitar que a bola toque nos seus braços. Interpretação do Arnaldo, pode ter sido a interpretação do Klein, pode ter sido a interpretação de Jesus Cristo. Ok. Beleza. Agora, a CBF tem que vir a público. A comissão de arbitragem precisa vir a público e dizer... Sim, nós fizemos... claro, isso. Cara. Achamos isso e aquilo. Daqui pra frente vai ser assim, assim, assado. Eu só acho que o Palmeiras não vai, nota oficial, vai mentir o negócio ou interpretar errado. Mas o Palmeiras sabe que escutou. Ele sabe ele escutou isso, beleza. Mas isso não adianta nada. A CBF tem que vir a público. Depende, mas aí eu volto no meu ponto. A CBF não pode fazer isso, porque se ela fizer isso, ela vai transformar o caso num outro Ramon Abate Abel. Então o que ela faz? Mas por quê? Ela já fez isso num caso. Tem que fazer, tem que ter transparência. Aí ela assume não são as mesmas coisas. Ali entre muros, é um caso diferente, mas precisa ter o esclarecimento. É legal ter a nota, é legal a gente ler a entrelinha da nota do Palmeiras. Tem muita coisa na nota. É uma grande satisfação à comunidade palmeirense. Inclusive, tem um elogio à CBF, porque o Palmeiras está umbilicalmente ligado à CBF hoje pela lei, um elogio grande. E uma postura, nós não vamos pedir
o afastamento do árbitro. Só que não foi cogitado o afastamento do árbitro. Não, isso foi... Alguns colegas publicaram que o Palmeiras gostaria, ou... Do mesmo tratamento. Exatamente. Aí a nota Agora, fala, não. No final, não vamos... o Palmeiras cita, porque ele foi... Pois é, tá lá. A primeira vez que um árbitro foi punido no STJD, na história do futebol, tá na nota. Agora, o que a CBF, a comissão de arbitragem, tem que fazer, Arnaldo? Não é possível, aproveitar o ensejo. É claro, ele tem que vir a público. Não, esclarecer a questão da mão na bola. Por exemplo, que acho que é o grande debate hoje. Tá bom, e se ela esclarecer na bola e no esclarecimento dela, o Klein errou? Porque, tudo bem. Errou, cara, não foi mal intenção. E o que justifica o Klein errar um jogo que vai ter tirado 2 pontos do Palmeiras e o cara tá na escala no jogo seguinte? Então, mas exato, só justifica se na interpretação da comissão de arbitragem ele não errou, a interpretação dele foi válida. Então, se ele não não errou, a minha. É por isso que a CBF Cada vez que eu vejo o lance, cada vez que eu vejo o lance, eu vejo o Flaco não disputar cabeça com cabeça, então, eu vejo disputar braço contra cabeça. Se ele não errou, o teor da nota do Palmeiras é mentiroso. Para mim é uma satisfação como. Então, mas isso é gravíssimo. Eu acho que entendeu? Não pode falar. O Palmeiras não pode fazer isso, cara. Oficial. O Palmeiras não pode fazer isso, mas cara. eu concordo. Falando de um terceiro ainda. A partir do momento em que o Palmeiras fala que a CBF reconheceu, a CBF tem que se manifestar. É isso. Aí tô com você. Eu não duvido. Da nota oficial. Veja bem, para deixar bem claro, a nota é muito clara e ela é correta do ponto de vista do Palmeiras. Para o Palmeiras, a CBF admitiu o erro. Ponto. Agora, a partir daí, como vai ser? Próximo lance que acontecer. Sim. Entendeu? Então, ou a CBF vem a público e esclarece, o Rodrigo Sintra, o Bassols, alguém da comissão de arbitragem, precisa nos esclarecer, para que a gente esclareça o torcedor. E ele tem que vir a público e dizer, erramos. Então, aqui. Daqui para frente vai ser assim, assim, assado. Ponto. Só para... É até ruim, porque não é uma memória seletiva, eu juro, mas, de certa forma, aconteceu nos últimos tempos 3 erros reconhecidos pela CBF em jogos do São Paulo, certo? O primeiro erro da linha do VAR no Mineirão, ainda aquela linha do VAR, Mineirão. A CBF emitiu nota. Reconhecemos que a linha foi traçada, a interpretação, reconhecemos. Segundo, São Paulo e Fluminense, quando o árbitro dá o gol do Fluminense com a bola, Thiago Silva pega a mão, acha que é falta, ele acha que é falta, põe a mão na bola, bate a falta, gol do Fluminense. Reconhecemos tal. Todos esses casos, tinha um árbitro e tinha um VAR. Eles não foram afastados. O único caso foi do Ramon. O árbitro que deu a saída 2 vezes pro mesmo time foi punido. Ele ficou fora da escala. Isso. Entendeu? Também não é só contra o São Paulo. Acontece também. Entendeu? Ou seja, um erro que não era grave. Você dá a saída de bola 2 vezes, não altera o resultado do jogo. Não vai alterar o resultado do jogo. Dificilmente alguém vai fazer um gol, gente, do meio do campo. Já aconteceu? Claro que já. Mas dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente. Totalmente diferente do caso do Palmeiras e Remo, que foi a anulação de um gol válido. Né? Então, tem que ver isso. Exatamente. Né? Isso aí assim, não precisa nem falar. Né? De fato, qualquer um viu que o mesmo time deu 2 saídas. Ele saiu numa semana da escala. Não foi um erro. Não dá. É aquilo que você está falando, Tironi, eu entendo. Claro, é que não é um erro que não sai gol. Qualquer erro, você vai tirar o cara da escala e mandar o cara ao STJD. Depende. Só um ponto. O cara dá saída 2 vezes, não acontece nada. Deu a saída 2 vezes, não muda nada. Inclusive, foi dito que não saiu gol. Tá? Se saísse o gol, aí a punição do árbitro poderia ser maior. Exatamente. Aí, esse é o ponto que eu chegado. Então, assim, a gente pode ser de interpretação. Você acha que foi que foi falta? Eu acho que foi um absurdo anular o gol. Eu também acho. Tudo bem, tudo isso eu acho. Agora, também não dá pra gente comparar esse tipo de erro com outro tipo de erro. Esse gol aí, anulado,
tirou 2 pontos do Palmeiras na última lance da partida. Gente, quantos erros de arbitragem tiraram 2 pontos de alguém ou outro? Muitas vezes. Muitos erros de arbitragem. O que nós arbitragem. estamos discutindo é se a comissão de arbitragem e a CBF consideraram erro ou interpretação. Pois é. E o que eu discordo, o que eu concordo que sempre que tem o erro que reconhece, mas tem que colocar os pontos em quem perdeu. Ou seja, o time perdeu, nós erramos, a gente assume que errou, o time que ficou no prejuízo que se vire para depois. E tanto faz como tanto faz. Meu amigo, se não houver correção ou punição para quem comete o erro, não adianta nada. É uma coisa pela outra. Aí fica-se a gente conversando aqui, batendo papo, e não adianta de nada. Por quê? Não, reconhecemos que errou e toca a vida para frente, tudo bem. Não, nós erramos, beleza, filé. Pronto, jogo, vida que segue, esqueçam isso. Não, gente. Errou ou existe punição, e também era para existir tanto a punição para quem errou, quanto a correção para quem foi prejudicado. Para mim, a vida tem que seguir o fluxo dessa forma. O Palmeiras disse que foi erro. O Palmeiras disse que foi erro. E o que eu estou dizendo é que a CBF não poderia falar que foi erro, porque senão ela estaria criando... A confusão seria maior. Pô, então, de fato, a gente errou aqui, faltando 1 minuto para acabar, e o Palmeiras perdeu 2 pontos. Não, mas isso tudo bem. Isso é tão... interpretação. A vida é tão assim como ela é, porque teve um jogo lá, que teve um lance lá que bateu no braço do cara do Remo e ninguém lembra. Se foi, se não foi, o gol não foi validado ou foi validado. Colocaram essa história aí. Ninguém lembra. Por quê? Porque o Remo é o Remo, com todo respeito. Porque o Remo não está disputando o Campeonato Brasileiro, porque o Remo não está disputando com o Flamengo lá as primeiras posições, porque o tanto faz. Vai atrapalhar a vida do Remo, que está lutando contra o rebaixamento, mas tem um outro tamanho, com todo respeito aqui ao Remo. Claro. Tem um outro tamanho. Claro. Mesmo, para não dizer que eu estou falando mal do Remo, o jogo lá do Fluminense, o São Paulo, o cara pôs a mão na bola, tem outro tamanho. O São Paulo não ia ganhar de ninguém, não ganha campeonato, nem o São Paulo não tem força nenhuma. Sim. O Palmeiras é diferente. Claro. Nesse momento histórico do Palmeiras. Então, é claro, por isso o barulho é maior, por isso o Palmeiras resolveu atuar de uma outra forma nessa temporada, por ter se considerado prejudicado no passado, e saber que a batalha com o Flamengo, como o Real Madrid e Barcelona, vai além das 4. Não, mas isso é uma segunda discussão. Beleza. É uma discussão. Agora, é uma segunda e ela existe. De fato, o Palmeiras foi muito prejudicado depois de um lance que ele não teve responsabilidade do árbitro errar. Não foi responsabilidade dele, o cara escorregou, ele não deu pênalti. Depois o juiz, né? A gente viu o que aconteceu, o jogo seguinte. E ninguém sabe também se dando pênalti converteria em gol. Tudo bem que tem grande probabilidade, sim, de converter, mas ninguém sabe se converteria e se ganharia o jogo com isso. Qual era? Contra quem? Diferente, Fez o Wilton. Desse lance. O Palmeiras perdeu o jogo, o Flamengo ganhou o campeonato. Parabéns, Flamengo. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o Palmeiras vir a público depois de uma reunião com a comissão de arbitragem e dizer que a CBF admitiu que houve um erro que prejudicou o Palmeiras. É isso que está escrito na nota, certo? Ponto. Posto isso, está tudo bem. Eu entendo isso, o torcedor do Palmeiras entende isso. Só que aí, a página 2, a vírgula é a seguinte. E agora? Como é que faz? E agora o Palmeiras permanece no prejuízo. Simples assim. Fiquem no seu prejuízo, se virem para recuperar esses pontos. Agora ganhe, sim, ganhe de todo mundo. Se vire para ganhar e pronto. Aproveite que está com um ponto na frente e não perder nem empatar mais nenhum jogo. É assim, simplesmente se vire. Como é que fica o próximo lance? Qual Porque lance? Que tipo de lance? Do braço ou... Do braço, cara, do braço. Do braço. Do árbitro. Do braço, porque se a CBF, como diz a nota do Palmeiras, admitiu que houve um erro, ok? A regra vai ser cumprida de acordo com como veio da International Board. Bater na mão, a CBF então admite que foi um erro de interpretação do Klein, porque o Klein interpretou de forma errada. Não houve um toque deliberado do Flaco para o Fux. Como vai ser daqui para frente? A CBF tem que vir a público falar sobre isso. A comissão de arbitragem tem que esclarecer. Eu também acho. Eu concordo muito e vou mais além ainda sobre o Palmeiras. Não é pro Palmeiras, já foi, já perdeu o ponto. Para frente, como vai ser? Mas o Palmeiras teve 2 jogos seguidos em que ele teve gols anulados na última bola. Corretamente contra o Arias. Bateu isso na que eu ia mão, falar. cara. O outro jogo não teve gritaria. Não teve. Teve palmeirense
Justamente, não teve. Por quê? Porque o outro obedeceu às regras. Esse foi que não obedeceu às regras. Porque a regra é clara. Se a bola bateu no jogador antes de entrar no gol, então, o do jogador que está atacando, então, é cancelado. O gol anulado, tá certo. Agora, esse já foi ao contrário. A bola não bateu no jogador, na mão do jogador que estava fazendo o gol. Porque quem empurrou para o gol foi o Fux. Então, aí por isso não teve movimento do Palmeiras no outro. Foi logo um jogo atrás do outro. Gente, interessante que foi logo um jogo em seguida do outro. Um após o Não outro. estão roubando a Não. gente. Aquilo lá era uma coisa muito clara. São os mais claros. Quando acontece São os isso, claros. quando acontece isso é assim. Não, Mas- esse lance do Remo também foi Mas- claro para mas- mim, foi gol. Agora, inclusive tem uma regra que fala sobre isso. Eu vou, Se a CBF usa outra recomendação, ela tem que vir a público, Arnaldo. eu vou continuar. Interessante que a CBF usou uma regra para uma questão para um ponto e outra regra para o outro ponto, né? Ou seja, a gente usa a regra que a gente quiser, né? Desse jeito, principalmente se for contra o Palmeiras. Esse lance do jogo do Remo, agora, ele era tão objetivo quanto até as coisas acontecerem. Até ter, não, peraí, tem uma interpretação, tem uma regra não sei de quem, o cara da FIFA lá falou ontem que não é. Até então, era um senso, a hora que aconteceu, era um senso comum que o jogo tinha que ser legal. Não tinha ninguém falando que era interpretação. Ou não, né? Ou que o gol tinha que ser legal, né? O Massini mesmo achou todo mundo- que não, estava valendo. Eu achei, porque eu tava com a ideia de que lance de ataque, bola na mão do atacante, independente de Eu quem sei faz disso. o gol, Mas depois, foi um equívoco mas depois meu. de meia hora vendo aí o senso comum e tudo mais, todo mundo estava concordando que o gol foi mal anulado. Ao longo das horas que a coisa mudou de figura, porque tem interpretação, porque a bola estava não sei como, aí teve a interpretação dos caras da CBF, aí teve um ou outro. A única interpretação Os caras diferente cabeceiam a bola na é mão o que do o Arnaldo está jogador. dizendo, que o Arnaldo acha que o braço foi proposital para fazer a assistência. Tudo bem. Coisa que eu não vejo. Eu Nem vejo eu. o jogador do Remo... Isso faz toda a diferença. Isso. Isso Claro faz que faz. toda a diferença. Essa é a Toda, questão. seria Não é se a bola bateu involuntariamente, é se o jogador buscou o contato com a bola ou se projetou com o braço e não com a cabeça, que para mim é claro isso. Pode O ser Marcelo que- fala, que é mais ou menos o que eu estou tentando falar, acho que ele foi mais claro do que eu. Se a CBF não vir a público e esclarecer, É isso. ela endossa o que o Palmeiras falou. É Se isso. ela não chegava assim, pessoal, tem uma interpretação sim. Agora, se ela não falar nada, ela endossa um pouco o que o Palmeiras falou. Ah, sim. Claro. Ou então fala abertamente. O Palmeiras falou. Mas por isso é que a nota tem um monte de significados. E a nota é uma satisfação à coletividade. Não é só palmeirense. isso, ela Mas expõe a CBF. Também. Não é só isso, ela expõe a CBF. Ela expõe, mas Ela ela expõe- adula a CBF. Ok, né? ela... A CBF está fazendo um grande trabalho de incrementação do quadro de arbitragem. Nós não vamos pedir afastamento de ninguém, etc. E tal, mas o Palmeiras se satisfez. Agora, seria interessante, porque essa reunião, em tese, ela conta com a participação... Todos os outros clubes. Seria importante ouvir o presidente do Rei, isso seria o trabalho jornalístico. Ô, Remo, O que foi falado lá? qual que é a sua interpretação sobre a nota do Palmeiras, o que foi falado? Sim, eu acho que era fundamental. Sim, e Se outra... a CBF não... Porque o Remo também reclamou de outras coisas, sei lá o quê, né? Não, o Remo- Bola na mão, sei lá o quê. O árbitro foi xingado no vestiário, tá na súmula lá, o presidente do Remo, né? O Remo também teria então, assim, participado dessa reunião. O árbitro foi pressionado no intervalo? foi, não só no intervalo, no final, chamado de ladrão, tá na súmula. Então vamos Entendeu? vai fechar o Mangueirão. Então, assim, é importante saber... Depende. vai ter Ou seja, é reclamação para todos os lados. Deu ruim para o árbitro nessa rodada, né? Porque tanto o Palmeiras quanto o Remo teve reclamação para cima do árbitro. jogar no Bailão agora. Eu vi. Pode fechar Já aí. fecharam antes, Terri- então. Ó, Território de exceção. Hoje tem Copa do Brasil, hein? Importante saber o que a CBF, o que a comissão de arbitragem pensa sobre isso, cara. Também acho. Porque o Palmeiras Não. expõe a comissão de arbitragem. O que a comissão de arbitragem acha sobre isso, sei lá, num comunicado. Ó, a comissão achou isso aqui, rapaziada. É isso aqui. Mas agora o que ele falou tem razão. Se a CBF ficar quietinha é porque a nota do Palmeiras está correta e ele realmente fez. Agora, no próximo lance, é que nós vamos ver. Eu preciso falar do Andrés Pereira. Pode falar. O Andrés Pereira, antes que a gente mude de Palmeiras,
O Andrés não teve fratura, mas tem um trauma. Ele tá fora do jogo contra o Cruzeiro, tá? Perspectiva Menos que ele mal, né? possa Menos mal que não teve fratura. voltar contra o Flamengo, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, a informação que tive ontem, companheiros confirmaram, o Gustavo Soler também, é que sábado não vai dar pro Andrés, tá bom? E Então, o Vinícius... então o Libertadores também tá fora no meio de semana. A princípio, sim. A princípio, sim, tá? Mas como é trauma, cada organismo reage de um jeito. Pode ser que evolua. Quarta-feira o Cerro. Pode ser que evolua de outra forma, pode ser que melhore, enfim. Mas ontem, conversando com o Soler, falei, cara, Palmeiras e Cruzeiro. Ele falou, meu, esquece. É trauma, tá? Existe alguma chance de melhorar para o Cerro e Flamengo? Existe, mas de acordo com o Soler, o jogo de sábado não vai rolar, tá? Outra coisa, as cadeiras do Allianz Parque. A Real Arenas tem um evento de um jogo de tênis que vai acontecer em dezembro. Então as cadeiras serão retiradas no ano que vem. A partir de janeiro, o Allianz terá... No Norte. No Gol Norte. No Gol Norte. Exatamente. Terá ali um espaço sem as cadeiras, tá? Ainda existe uma conversa de tentar aproximar a arquibancada e tal, mas isso não está 100% fechado, não. Pois é, gente. Então, vamos ver aí, muito bem, terminando aí essa questão aí, vamos continuar aqui falando do Andreas Pereira. Ainda bem que não temos mais informações aí também sobre o zagueiro que está chegando, que ele ainda vai jogar pelo Botafogo, ainda tem jogo que ele pode realizar pelo Botafogo, antes de chegar no Palmeiras, mas o negócio já está fechado, tá? A questão é que o Andreas Pereira, temos pelo menos das piores, o melhor, né? Que não teve lesão, apenas um trauma, e que o jogador pode fazer o tratamento aí e voltar a campo daqui a uns 2 ou 3 jogos, talvez aí contra o Flamengo. Então, nesse caso aí, ele vai ficar fora aí ainda mais aí sobre alguns jogos, como amanhã tem o Jacuipense, Palmeiras e Jacuipense. Aí no final de semana tem o Cruzeiro, e no meio de semana, na outra semana, no meio da outra semana, o Cerro Porteño. Talvez aí, provavelmente, uns 3 jogos ele volte contra o Flamengo, seu ex-clube, que os caras ficam aí chamando o cara de traíra, né, no caso. Então, o Palmeiras, o Andreas Pereira, provavelmente vai ficar fora aí durante 3 jogos. O Botafogo ainda define jogos para utilizar o Alexandre Barbosa antes de vir para o Palmeiras, porque ele ainda pode fazer alguns jogos de saída aí, dando os créditos aí para o botafogonet.com, de saída para o Palmeiras. O Barbosa ainda tem jogos a fazer pelo Botafogo, de acordo com a ESPN. O técnico do Botafogo pretende escalar o zagueiro nas próximas 3 partidas contra Chapecoense pela Copa do Brasil, Corinthians pelo Brasileirão e Independente Petroleiro pela Sul-Americana. Então, o Brasileirão ele só pode jogar mais uma, mas ele pode jogar aí pela Copa do Brasil e também pela Sul-Americana, um campeonato que o Palmeiras não joga, que o Palmeiras joga Libertadores. O Palmeiras é outro nível, né? Então, assim, o Barbosa completaria o fim do seu ciclo momentaneamente no Botafogo, e fazendo o jogo contra o Corinthians no Brasileirão, ele faria aí seu 12º jogo. Só não pode fazer 13 jogos, né? Tem que fazer apenas 12 jogos. E continuando ainda aqui com o Palmeiras, o problema físico do Alan e Fux, Paulinho mantém cronograma então especial aí naquela maratona de minutagem, né? Pegando minutagem aí, faltando poucos minutos para acabar o jogo. Então o Palmeiras atualizou o quadro físico aí do elenco, e após o treinamento de hoje, então a academia de futebol, devido a mialgia, né, na panturrilha esquerda, Alan participou das atividades do grupo com carga reduzida. E continuando ainda aqui,
Palmeiras mais informações, claro, do Palmeiras. O Palmeiras deve ter aí um time reserva contra Jacuipense, caso entra em campo amanhã, né? O Verdão entra em campo amanhã, às 21h30. O jogo de volta contra o Jacuipense pela Copa do Brasil. Então, o Palmeiras deve ter time reserva contra a equipe que está definindo aí uma vaga aí pela Copa do Brasil. Com vantagem de 3 gols, o Palmeiras ganhou no Allianz Parque por 3-0. Então, o Verdão deve rodar, né, o elenco. Andreas Pereira, claro, é desfalque, como eu já falei, mas parece em pré-lista de seleção. E, claro, o líder do campeonato brasileiro está invicto na Libertadores, e o Palmeiras volta aí nessa quarta-feira, amanhã, para defender a sua permanência na Copa do Brasil no comando do técnico Abel Ferreira. Lembrando que o Abel Ferreira vai estar na beira do gramado, e vamos ver como vai acontecer esse jogo em Londrina, no Paraná. O mando de campo foi vendido para Londrina. Então, o Palmeiras vai ter amanhã o Jacuipense. Palmeiras tem Jacuipense amanhã. No final de semana tem o Cruzeiro. O Palmeiras joga em casa. Eu acho que esse jogo do Cruzeiro vai ser na Arena Barueri. E depois, no meio da semana seguinte, o Palmeiras tem o Cerro Porteño, aí seria no Allianz Parque, no meio de semana, na quarta-feira, dia 20, às 21h30, o mesmo horário do jogo de amanhã. E Cruzeiro será às 21h, ou seja, no final de semana aí, sábado às 21h. Sábado é bom, né? Domingo ninguém trabalha. Quer dizer, pelo menos a maioria das pessoas, né? Não trabalha no dia de domingo. Então, para quem vai para o estádio, dá para ir tranquilamente, pela questão do horário de voltar para descansar. E também para quem assiste pela TV, dá para dormir um pouquinho mais tarde, porque no domingo a maioria das pessoas descansa, que não trabalham. Mas é isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações e comente à vontade a respeito do que acabamos de ouvir aqui nesse debate aqui acalorado sobre essa questão dessa polêmica envolvendo aí o Palmeiras e, claro, o Remo, que o Palmeiras teve um gol anulado no jogo passado contra o Santos, porque a bola bateu na mão do jogador, né? Do caso do jogador antes de entrar, o jogador do Palmeiras, que realmente seria o autor do gol. Então esse gol foi anulado de forma correta, mas nesse final de semana contra o Jacuipense, a bola bateu no braço do Fux, do Flaco, e não no do Fux, que foi o autor do gol, que foi anulado por interpretação própria do árbitro, que criou aí uma nova interpretação da regra. Então, o Palmeiras fica no prejuízo, e a nota do Palmeiras é que a comissão de arbitragem reconheceu o erro do árbitro, mas que o Palmeiras que fique no prejuízo de 2 pontos.